O tema que eu trago para reflexão hoje é o poder das palavras. E eu começo essa reflexão a partir de duas falas de Jesus, que eu coloquei aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que sai é porque está dentro. Então pensemos bastante que mesmo impensadamente dizemos o que está dentro. E a outra fala que está em Mateus, não é aquilo que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai dela. Ou seja, não é aquilo que comemos que pode nos manchar, nos prejudicar. Porque quando comemos algo que não faz tão bem, nós expelimos. Mas aquilo que sai da nossa boca é porque está dentro. E se nós machucarmos, nós não temos como expelirmos essa machucadura tão brevemente, digamos assim. As palavras, elas têm poder, portanto. Jesus já dizia isso. E os pensamentos que vêm antes das palavras, eles se manifestam através delas, das palavras que nós dizemos. As palavras, elas são carregadas de energia, das vibrações, das emoções e pensamentos que originam. Por isso, a espiritualidade, ela nos ensina que devemos cuidar bem do que falamos. Os pensamentos criam campos de força, energias invisíveis ao nosso redor. E as palavras são a materialização desses pensamentos, como fossem sementes carregadas de poder que a se lançarem de nossas bocas. Então eu lanço um monte de sementes. Que sementes eu lanço? Boas ou ruins? Todos os dias eu estou plantando algo com as minhas palavras, que são sementes. E é com as palavras que vamos criando os valores e crenças de uma sociedade, de uma família. É pela palavra, também falada e escrita, que a sociedade vai se perpetuando na sua realidade. Tanto é que nós podemos ver o pensamento coletivo. Ele se dá a partir do quê? De palavras. E nós entramos na energia do pensamento coletivo muitas vezes nem sem saber. Estamos vibrando na mesma energia. Quando estávamos na pandemia, muitos vinham dos canais espirituais dizer: mudemos o nosso pensamento, mudemos as nossas ações para que a terra vibre o bem e não o medo e não a maldade. Então, é importante que nós vigiemos muito os nossos pensamentos. O pensamento, ele cria, e a palavra potencializa. O pensamento nasce na mente, percorre todo o nosso organismo, cada célula, no caso, o pensamento penetra cada célula, antes de se irradiar para o cosmos. Não há um segundo só do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. O perispírito é o elo que liga o corpo ao espírito. Quando desencarnamos, ele leva todos
os registros, e ele faz com que o espírito, enfim, continue na caminhada espiritual. A palavra é um intercâmbio entre os homens, e ela é um intercâmbio poderoso, porque ela pode ser usada como um recurso do bem, quando nós construímos esperanças, quando nós suavizamos dores dos outros, dos nossos familiares, através da palavra, dos conselhos, enfim, das irradiações positivas. Também ela pode criar oportunidades, trazer a paz, ela pode consolar, ela pode ser gotas de luz, a palavra. Mas a palavra também pode ser um estilete mental brutal, porque ela pode destruir, ela pode desequilibrar, ela pode rebaixar uma pessoa, ela pode obsediar, provocar guerras e maldizer a outra. Existem pessoas que fizeram já experiências, não comprovadas cientificamente, mas que usaram vários elementos. Eu vou citar o arroz cozido, a água e até as plantas. Por exemplo, o arroz. Eles utilizavam um pote de arroz cozido, fechadinho, e o outro. Essa experiência nós fizemos na escola e realmente ela aconteceu como se diz na bibliografia. Você dizia um monte de palavras positivas para um pote, todos os alunos, e para outro um monte de palavras negativas. O pote das palavras positivas, ele quase nem mofou depois de semanas. E o pote das palavras negativas estava cheio de mofo. Isso ocorre com a água, uma água bem cristalina, se tem palavras boas. Podem ver a água fluidificada, ou para quem vai para uma igreja católica que benze a água ela não se estraga, ela não cria odores, porque ela tem energia boa. E a água, também usada para negatividade, ela fica sem possibilidade, né, de consumo, com odor. E assim é com as plantas. Quando a gente trata as plantinhas lá do nosso jardim, da horta, da dentro de casa, com coisas positivas, como os bichinhos também. Então, tudo tem, as palavras têm muita força, muita energia. Por isso nós temos que, sim, pensar como nós estamos agindo com as nossas palavras. O que está saindo da nossa boca? Então, vamos meditar um pouco. O que a nossa palavra está refletindo? Luz ou sombra? Ela está a serviço do bem ou ela está a serviço do mal? Qual é o nosso objetivo de vida? Bem dizer ou mal dizer? É importante nós também pensarmos um pouquinho lá na nossa família. Que palavras e frases eu costumo utilizar com os meus familiares? Eu costumo incentivar? Eu costumo ser positiva lá com eles? Ou eu só critico, entristeço e irrito as outras pessoas com as minhas palavras? Que palavras eu utilizo comigo mesma? Quando as coisas não dão certo, não acontecem como eu me planejei, eu fico me crucificando ou eu procuro uma forma de me melhorar e pensar, bom, eu tentei, mas vai dar certo na próxima. Como eu ajo comigo mesmo? Eu sou cruel comigo? Porque lembrem que eu já falei de julgamentos.
Se eu sou severa do julgamento com o outro, eu também sou severa comigo mesma. Que palavras eu desejo utilizar com os meus filhos? Eu vou usar palavras: você é capaz, você pode, você consegue, eu acredito em você? Ou você vai dizer: você é um burro, não serve para nada? E que vira uma crença limitante e que a gente não consegue se libertar, porque quem já ouviu palavras muito negativas na sua infância, bem ou sabe que aquilo é difícil da libertação, porque a gente sempre acha que não pode, que não consegue, que é burro, que é um fracasso, porque ouviu lá na infância palavras que mais do que a gente imagina estão bem lá no nosso porãozinho do subconsciente e que mexem nos nossos sentimentos e nas nossas ações até os dias atuais. Estejamos então acordados quanto a isso. A espiritualidade, ela nos ensina que devemos cuidar mais do que falamos, bem como do que lemos, do que escutamos. Sempre que pudermos escolher, porque temos o livre-arbítrio de escolha, vamos optar por palavras que nos edifiquem, que nos ajudem a levar nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos e sentimentos. Daí a importância tão grande com a escolha. Que escolha estou fazendo? Vamos pensar que livros eu estou lendo, que filmes eu estou assistindo, que músicas eu estou escutando. Palavras e mais palavras, que elas podem construir ou destruir o nosso universo e o nosso interior, né? Aquela música triste, chorosa, ela fica impregnada no ambiente. Aquela música de palavrão, ela fica impregnada na energia lá do campo da casa. Por isso a escolha tem que ser positiva. E diante de tudo isso, quando nós não escolhemos corretamente as palavras, nós podemos estar usando a palavra para o mal, para a maledicência. E o que é a maledicência? É um dos maiores flagelos da humanidade. É a mais terrível do que uma agressão física. Porque uma palavra às vezes dói mais que um tapa, que uma agressão física. Ela, muito mais do que o corpo, ela fere a dignidade humana. Ela destrói existências. Tem pessoas que não conseguem se levantar mais depois de uma calúnia. Entram numa depressão profunda e às vezes se suicidam, morrem. Essa fala do que é a maledicência, ela está no livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Ainda em cima de Richard, ele coloca que o maledicente é aquele que tem a postura de um juiz, julga tudo, né? É um falso moralista. Ele começa com uma atitude aparentemente inofensiva, como um deboche, um sarcasmo, né? Uma observação, um comentário aqui, outro ali, mas ele está se tornando um maledicente. A maledicência é uma arma perigosa. Ela está ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer classe social, porque qualquer idade, até criança, fala mal um do outro. Fazem bullying na escola direto, né? Então, qualquer pessoa, qualquer idade, é muito fácil de usar da maledicência. Basta ter um pouquinho de maldade no coração. Mais grave do que uma epidemia, a maledicência alastra-se como o rastilho de uma pólvora.
também do livro de Richard Simonetti. O atacado, na maioria das vezes, não está presente para se defender. É sempre pelas costas. E, no entanto, nós temos que ter claro que a pessoa que é maledicente, ela acaba se desajustando também intimamente. Ela acaba envenenando-se com a própria maldade. E existem razões da maledicência. Vamos ver algumas delas. Mas antes disso, eu quero dizer que a maledicência, ela está em todos os lugares também. Assim como ela pode ser usada por todas as classes sociais, todas as idades, ela está em todos os lugares. No trabalho, na família, até em igrejas, casas espíritas. Ela está por tudo. Por que quando ela entra numa casa de oração, é porque os irmãos, eles não estão vigiando bem. Eles acabam, na verdade, desviando-se do caminho. E como que acontece isso dentro de uma casa? Criticando o trabalho de um, do outro, achando que aquilo que o irmão está fazendo não está muito bom. E falando, e falando. E as pessoas às vezes se afastam do trabalho. Isso dá numa comunidade qualquer, numa associação, num trabalho, e às vezes familiares que se afastam. Mas por que isso? A humanidade, ela sempre teve curiosidade. Vocês já viram, as pessoas querem coisas negativas para saber, né? Dá um acidente, todo mundo quer saber. É tudo no negativo. E isso tem uma explicação, porque quando nós éramos lá primitivos, a gente tinha a questão do instinto de sobrevivência. Então, nós ficávamos sempre alerta para o perigo. E a gente busca essa notícia negativa para, inconscientemente, a maioria gosta de notícia negativa, para ficar à espreita, se protegendo daquilo que pode acontecer. Porque a notícia negativa, ela ativa no cérebro, ela faz um pico na amígdala cerebral de vigilância e ela libera por vezes dopamina. E isso a ciência chama de mecanismo de sobrevivência evolutiva, chamado viés de negatividade, que é essa proteção lá instintiva. Mas a gente pode se desfazer disso. Olha, eu vou dizer que há muito tempo eu não fico assistindo a notícias, eu dou uma lida no que está acontecendo, só. Então a gente tem que evitar aqueles canais que falam muita maldade, muitas coisas horrendas, porque isso vai contaminando a nossa energia também. Outra causa da maledicência é a ociosidade. As pessoas que não têm o que fazer, elas se comprazem de falar mal dos outros. Elas tomam um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul e vamos comentar da vida dos outros. Tá? Quem tem o que fazer quase não tem tempo, não se envolve quase com maledicência, mas pode se envolver também. Outro fator é a inveja. A inveja é cruel, porque a pessoa não é que ela deseja só o que o outro tem. Muitas vezes é o que o outro é, e a maioria das vezes é o que o outro é. E denigre, para que ele possa ser mais conceituado, ele vai denigrir o outro. Assim como o medo, que faz isso, né, no maledicente. Ele quer ser reconhecido e para ser reconhecido, ele fala mal do colega,
fala mal do outro que está ali para que ele possa aparecer como melhor. A amargura, pessoas que não perdoam, elas não podem matar, digamos assim, que elas sabem que não pode matar. Então elas matam na moral, sem cometer um crime claro para a humanidade. Elas vão falando mal daquela pessoa, até derrubá-la, até matá-la realmente, tá? E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 903, há culpa em se estudar os defeitos alheios? Os Espíritos respondem, se é com o fito de os cultivar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. É como o julgamento. Eu vou analisar, por exemplo, a Lilian, vou analisar lá no meu pensamento, estou vendo que ela está fazendo coisas erradas, mas eu não vou sair divulgando. Mas eu vou pensar, eu não vou fazer como ela, eu vou me melhorar. Com essa intenção é proveitoso o julgamento, a análise, os estudos dos defeitos de outrem. Este livro, Algemas Emocionais da Alma, que é da Janete Biazambuja Correia, que veio esses dias aqui na casa, ele tem um capítulo da maledicência, mas eu vou ler só um trechinho que diz assim: Jesus convocou a atirar a primeira pedra somente aquele que nunca errou. As palavras ferem muito mais do que armas mortais, pois as armas atingem a matéria e a falação negativa maltrata a alma, atinge as vivências, macula a honra e desrespeita os sentimentos. Muitos traumas, muitos desajustes são causados pela maledicência, pois nem todos estão fortes o suficientes para suportar os açoites da língua dos outros. Quando eu trabalhava na escola, eu às vezes fazia uma técnica também com os alunos e dizia para eles: vamos amassar um papel, tá? Isso aqui, ó, o amassar é falar mal dos outros. Agora, tentem fazer com que o papel fique bem lisinho, bem lisinho. Eu posso usar até um ferro de passar a roupa, tá? Ele não vai ficar mais assim. Ou seja, a palavra proferida, ela não retorna, ela macula, ela machuca. Por isso que ela machuca mais do que uma arma mortal. Por isso que nós temos que cuidar muito. No livro Nosso Lar, quando o André Luiz chega no socorro lá no Nosso Lar, ele é convidado a colocar água na boca para não falar. Então, quando a gente quer, na verdade, vai falar, tem que frear. Por isso que diz, conte até 10, respire, põe água na boca e não engula até não passar aquela raiva. É uma maneira de se policiar. Mas vejam bem, isto aqui também tem uma teoria que diz assim, que o sábio disse: piquem o papel e larguem ao vento, que é a palavra, que é o rastilho de pólvora. E o que acontece? Você consegue recolher um por um depois? Um papelzinho por papelzinho? Não, né? Não consegue. Porque depois que foi proferida, mesmo que é mentira, a pessoa ela foi atingida. Então é esse o cuidado que nós temos que ter.
para que nós não maculemos a honra de ninguém. André Luiz diz: não comentes o mal do próximo. O lodo da maledicência derramar-se-á sobre os nossos passos, sujando o caminho. Quando nós nos envolvemos no lodo, a gente pode se sujar. E isso tem que cuidar. A cultura chinesa, ela traz uma lição muito importante que diz: há 3 coisas que não voltam: a palavra dita, a oportunidade perdida e a flecha lançada do arco. Tem gente que diz a pedra que é atirada, não volta. Então, por isso eu tenho que ter muito cuidado para que eu não lance nenhuma palavra e depois me arrependa, porque daí não tem mais retorno. Ela já foi dita e já fez o estrago. Pessoas são vítimas de calúnias, de injúrias, difamações. Comumente elas não superam com facilidade essas consequências pessoais dessas ações e carregam esses ressentimentos por longos anos. Então, se não se pode falar de bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Sejamos donos da nossa boca para não sermos escravos das nossas palavras. Quando eu estou num ambiente que estão falando mal de alguém, a gente começa se policiando e se calando. Quando a gente não puder defender a pessoa, se cala ou sai. Isso que tem que ser feito. E é difícil, vocês vão ver que todos os dias tem a tentação de falar de alguém. Não sei, nem é por tanta maldade, mas se fala do próximo. Por isso que é uma algema. Algema, nós estamos presos aos nossos defeitos. E esse é um grande defeito nosso, que nos prende aqui nesse mundo imperfeito. Aqui nesse livro, a Janete, ela coloca também que sim, nós podemos nos melhorar, silenciando os pensamentos inúteis e deletérios, ou seja, destrutivos. Quando a gente pensou naquela pessoa com maldade, se diz: não, eu não quero mais pensar, ou muda de foco, escuta uma música, reza um Pai Nosso, faz uma oração, mude. É assim que a gente vai se policiando. Também avaliando as nossas palavras, nos perguntando se aquilo que a gente fala nos agradaria, se nós falaríamos na frente da pessoa, ela ficaria feliz com aquilo que a gente está dizendo. Oração e leitura edificante, que é muito importante. E para terminar, eu vou colocar para ser ouvida, eu quero a prova das 3 peneiras, também chamada as peneiras da sabedoria, que é de Sócrates. Você já parou para pensar no poder que as palavras têm? Elas podem curar ou ferir, unir ou separar, construir ou destruir. Muitas vezes falamos sem pensar, levados pela pressa, pela emoção ou pela raiva. Mas e se houvesse uma forma simples de avaliar nossas palavras antes de pronunciá-las? Há mais de 2000 anos, Sócrates, um dos maiores filósofos da história, nos deixou um ensinamento profundo, conhecido como a prova das 3 peneiras. E hoje, eu vou te contar essa história, uma lição que pode transformar não apenas a maneira como você se comunica, mas também a forma como você enxerga a vida. Conta-se que um dia, um discípulo de Sócrates se aproximou do mestre ansioso para compartilhar uma notícia. Com um ar conspiratório, ele disse: Sócrates, preciso lhe contar algo sobre um amigo seu. Antes que pudesse continuar, Sócrates levantou a mão com serenidade e disse: Espere um momento. Antes de me dizer qualquer coisa, vamos aplicar o teste das 3 peneiras. O discípulo confuso perguntou: 3 peneiras? Sócrates então explicou: sim, a primeira peneira é a verdade. O que você vai me dizer?
Você tem certeza absoluta de que é verdadeiro? O discípulo hesitou. Bem, não tenho certeza. Ouvi outras pessoas comentarem. Sócrates então continuou. Então você não sabe se é verdade. Vamos à segunda peneira. A bondade. O que você vai me contar é algo bom, positivo, que vai me edificar ou alegrar. O discípulo abaixou a cabeça. Na verdade, não, pelo contrário. Sócrates sorriu levemente e prosseguiu. Entendo. Então é algo que pode ferir. Vamos à última peneira. A utilidade. O que você pretende me dizer é útil para mim ou para alguém? O discípulo já estava envergonhado. Não, também não é útil. Então Sócrates concluiu com serenidade. Se o que você quer me contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, por que deveria me contar? E assim, em silêncio, o discípulo se despediu. E nunca mais esqueceu aquela lição. Essa parábola atravessou séculos porque carrega uma sabedoria atemporal. Quantas vezes falamos sem pensar? Quantas vezes espalhamos boatos, críticas ou palavras negativas que não sabemos sequer se são verdadeiras? O teste das 3 peneiras é simples, mas poderoso. 1. É verdade? Se não for verdade, não repita. 2. É bom? Se não for bom, pense se vale a pena dizer. 3. É útil? Se não for útil, talvez o silêncio seja a melhor escolha. Imagine como seria o mundo se todos aplicassem esse princípio. Haveria menos fofoca, menos julgamento, menos dor. E haveria mais paz, mais clareza e mais compaixão. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse? Quantas vezes suas palavras magoaram alguém sem necessidade? A lição de Sócrates não é apenas sobre filosofia, é sobre o dia a dia. Antes de falar, antes de enviar aquela mensagem, antes de publicar algo nas redes sociais, pergunte a si mesmo: isso é verdadeiro? Isso é bondoso? Isso é útil? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja o maior sinal de sabedoria. Então, através dessa reflexão, eu desejo a todos que passem sempre a palavra pelas 3 peneiras, que nós consigamos ser melhores todos os dias, que esses ensinamentos nos ajudem a trilharmos no caminho do bem e que nós possamos falar coisas boas e encher o nosso coração de bondade. Obrigada, que assim seja.